Aleluia. Quero aproveitar que você está de pé. Se você já sentou, volte a ficar de pé novamente. Vamos aproveitar. As crianças agora estão com a escolinha bíblica, não é isso? Alguém confirma para mim? Amém? As crianças estão com a escola bíblica? Amém. A pastora Thelma já falou ali. Glória a Deus por isso. Amém. Quero te convidar, meus irmãos, a abrir a palavra do Senhor no Evangelho, na carta de Coríntios. Segunda carta que Paulo mandou para a cidade de Coríntios, no capítulo 5. Estava lendo um texto de um pastor e aquilo saltou aos meus olhos, alguma reflexão sobre a palavra veio de encontro à minha vida, e isso deu norte ao rumo dessa mensagem, ao tema dessa mensagem. Eu creio que o Senhor quer falar com as nossas vidas, quer nos alimentar, quer nos direcionar. E antes de ler esse texto, eu quero pedir a você que ore ao Senhor junto comigo. Nós acreditamos que o Senhor é quem alimenta as nossas vidas, né? Nós acreditamos num Deus que é invisível, mas nós acreditamos que Ele é real. E nós acreditamos num Deus que não está com suas mãos encolhidas para abençoar. Quando Pedro falou que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, o próprio Jesus falou para ele: olha, não foi carne nem sangue quem revelou para você, mas foi o meu Pai que está nos céus. E que nessa noite venha revelação do alto, revelação para as nossas vidas, para que nós possamos ser transformados e alimentados pelo Senhor. Quero orar antes de ler essa passagem. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela tua graça sobre nós, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo teu carinho, pela tua presença em nossas vidas, pela tua persistência, ó Pai, e por amor de teu nome. O Senhor tem nos conservado e tem nos amado, ó Pai. Obrigado. Como ovelhas do teu aprisco, ó Pai, nós nos sentimos protegidos, ó Pai, e clamamos que o Senhor venha sobre nossas vidas nos transformar, nos moldar de acordo com aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu clamo por revelação do Senhor sobre nós, ó Pai, que de fato a palavra venha a ser uma palavra que encontre com o nosso espírito, ó Pai, encontre guarir em nosso espírito, possa transformar as nossas vidas para a glória de teu nome, em nome de Jesus. 2 Coríntios capítulo 5, versos 16 e 17 diz assim: assim que de agora em diante a ninguém mais consideremos do ponto de vista meramente humano, ainda que outrora tivéssemos considerado a Cristo assim. Agora, contudo, já não o conhecemos mais deste modo. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém? Podeis se sentar. Meus irmãos, a mensagem do Evangelho é uma mensagem de transformação. A mensagem do Evangelho, ela é uma mensagem de mudança, é uma mensagem que vem fazer transformações. O próprio Jesus, como sendo ali a base dessa boa notícia, ele é aquele que, quando entrou na história humana como homem, ele já então veio a dividir a história, né? Ele veio trazer então a divisão entre antes de Cristo e depois de Cristo, tal, já se mostrando ali o poder transformador de Jesus Cristo. Aonde quer que Jesus se encontrava, havia então uma transformação. Aonde quer que Jesus estava, ele transformava o ambiente, havia mudanças aonde Jesus se encontrava. Jesus era um transformador, ele mudava as situações, ele mudava as pessoas. O que não via, passou a ver. Aquele que estava cego, passou a enxergar. O que não andava, passou a andar. Os doentes, eles ficavam curados. Os que precisavam de perdão, eles foram perdoados. Homens foram de fato transformados. Simples pecadores de peixes foram transformados em pescadores de homens. Jesus mudou mulheres adúlteras em mulheres dignas de portar a mensagem da sua ressurreição, que é o maior milagre hoje na humanidade. Jesus, ele estava sempre a transformar. Jesus estava sempre a fazer mudanças. E ele sempre procurava ambientes para que essa mudança acontecesse. Jesus estava sempre em ambientes que careciam de transformação.
Ele procurava oportunidades, porque ele sabia e ele sabe do seu chamado de transformação. Ele estava sempre em lugares que careciam de transformação. E um desses lugares nós podemos ver na casa de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 9. Nós podemos então ali descrever e começar a perceber uma cena onde Jesus se encontrava e muitas coisas ali aconteceram. Vamos abrir lá, Mateus capítulo 9, a partir do verso 10, nós então podemos ver Jesus no meio de pessoas que eram pecadoras, que eram taxadas como pecadoras, como publicanos. Em Marcos, no capítulo 9, Mateus no capítulo 9, eu quero dizer que em Marcos no capítulo 2, um complemento a isso que nós estamos lendo, né? Também fala que Jesus ele andava com aqueles que eram de má fama, os mal afamados. Jesus estava sempre com esses, com aqueles que eram de má fama. Então no Mateus, no capítulo 9, que você está aí, a partir do verso 10, diz assim: E aconteceu que, estando Jesus em casa à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram para cear com ele e os seus discípulos. Quando os fariseus viram isso, perguntaram aos discípulos dele: Por que ceia o vosso mestre com publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, respondeu: Não são os sãos que necessitam de médico, mas sim os pecadores. Portanto, ide e aprendei o que significa isto: misericórdia quero, e não sacrifícios, pois não vim resgatar justos, e sim pecadores. E nós podemos então ver aqui, meus irmãos, a grande diferença que havia naquela sala, a grande diferença que havia naquele local. Havia naquele local pessoas que reconheciam que precisavam de transformação e pessoas que já se achavam prontas. Nós vemos ali doentes que reconheciam que estavam doentes e precisavam de cura, e também percebemos ali que haviam pessoas que estavam doentes, mas não reconheciam que precisavam de cura e nem reconheciam que estavam doentes. Quando Jesus fala, essa palavra ela é muito rica de detalhes e podemos esmiuçar um pouco ela. Quando ele fala para os fariseus, nem só os sãos não precisam de médico. Jesus está querendo dizer para eles que eles estavam se classificando como pessoas que não precisavam de transformação, que não precisavam do perdão, que não precisavam serem mudados. Então Jesus, ele fala: olha, eu não vim para os justos, mas eu vim para os pecadores. E quando Jesus fala isso, meus irmãos, é interessante nós observarmos o que Jesus está querendo dizer com isso. Nós sabemos muito bem, e a palavra do Senhor diz em Romanos capítulo 3, 10, que não há nenhum justo sequer, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E esse texto também era conhecido dos fariseus, que estavam ali achando que não precisavam de transformação. Esse texto era muito conhecido deles. Os fariseus eram doutores da lei, conheciam muito, eram homens exímios que conheciam bem a palavra de Deus. E também em Salmos, no capítulo 14, de 1 a 3, o Senhor vem trazer ali um vislumbre, quando o Senhor olha do trono dele, olha para a terra e ele dá um parecer que diz assim, no verso 3: Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos, e não há quem faça o bem, não há sequer um. Esse é o panorama da humanidade. O Senhor, olhando para a humanidade, ele diz: desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos, não há quem faça o bem, não há um justo sequer. E os fariseus conheciam muito bem essa palavra, os fariseus sabiam muito bem disso. Então, quando Jesus fala dessa forma para eles, Jesus está tocando na ferida deles, tocando no ponto central da vida deles naquele momento, que eles não estavam se colocando como pessoas que precisavam e careciam da mudança que Deus poderia trazer na vida deles. Naquele mesmo lugar existiam pessoas que estavam precisando, reconhecendo Jesus, e tinha pessoas que não reconheciam que precisavam de mudanças. E nós precisamos de mudança, meus irmãos. Que nessa noite aqui,
haja um parecer da nossa parte unânime, que sejamos nisso, que nós precisamos de transformação. Ao olharmos para Jesus, ao nos aproximarmos de Jesus, a luz de Jesus brilhando dentro de nós nos mostra coisas que nós precisamos ser transformados. Nós precisamos ter esse reconhecimento. E esse é o primeiro passo se nós queremos mudanças em nossas vidas. É o reconhecimento. Nós precisamos ter essa atitude nobre de olharmos para dentro de nós e reconhecermos quem nós somos em Deus. Que nós de fato precisamos das mãos de Jesus, o carpinteiro, sim, que faz mudança. De Jesus, aquele que transforma, aquele que pode de fato trazer algo novo em nossas vidas. É o que nós lemos, aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se faz novo. E o segundo passo é nos aproximarmos de Jesus. No verso 10, é muito interessante, é muito impactante ver e imaginar, é claro, com a mente guiada pelo Espírito Santo, a imaginar aquelas pessoas se achegando naquela casa, entrando naquela casa, percebendo que Jesus estava ali e sentando na mesa com Jesus e começaram a se aproximar de Jesus e ceiaram com Jesus e tiveram comunhão com Jesus e puderam ser abençoadas por Jesus, porque elas se aproximaram dele, porque elas reconheceram. E de outro lado, poder perceber nessa mesma cena, dentro desse mesmo local, pessoas que estavam ali somente de uma forma acusatória, querendo verificar a veracidade de Jesus. E ao chegarmos próximos de Jesus, nós reconhecemos que Ele é o modelo, Ele é o gabarito, Jesus é quem é de fato aquele que pode trazer mudanças. Jesus é um modelo maior, Jesus é aquele ao qual o próprio Deus olhou dos céus e disse: este é meu filho amado, nele eu tenho prazer. Ele então passa a ser o quê? O nosso modelo. Se há alguma referência que nós usamos para comparação, para nossas mudanças, nós precisamos então tomar Jesus como o gabarito, precisamos tomar Jesus como modelo. Em Efésios, no capítulo 4, eu peço que você caminhe para lá, nós vemos ali uma descrição dos ministérios, dos dons a qual o Senhor coloca na igreja, e vai citar ali vários ministérios e as suas ações, nos versículos logo de Efésios 4, e no versículo 13, então ele vai trazer a finalidade, o porquê então que Jesus coloca os pastores, os mestres, os doutores, os profetas, os evangelistas na igreja, para nós convivermos como igreja, convivermos com Cristo. Ele traz ali então o porquê, e diz assim o texto de Efésios capítulo 4, no verso 13: até que todos alcancemos a unidade da fé e conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. É a vontade de Deus que nós sejamos parecidos com Jesus. É da vontade de Deus que nós tenhamos as mesmas atitudes de Jesus. Todo o trabalhar de Deus em nossas vidas, todas as transformações de Deus em nossas vidas, são investimentos dele para que nós sejamos mais parecidos com Jesus. E é uma reflexão que nós podemos fazer aqui, e uma pergunta, né? Se nós já estamos parecidos com Cristo, se nós já estamos tendo as mesmas reações e ações que Cristo teria nas mesmas situações em que nós nos encontramos no dia a dia. Essa é a pergunta que tem que nos nortear. Isso deve ser o nosso norte, deve ser a nossa busca, agir como Jesus. E uma pergunta que nós podemos fazer agora: nós já temos agido como Jesus? Todas nossas reações frente às demandas que nos chegam têm sido as mesmas reações que Jesus teria? De fato, nós então, meus irmãos, chegamos à conclusão que precisamos de transformação, precisamos de mudança em nossas vidas. Nós carecemos de transformação.
E é interessante perceber que esse texto traz então um segredo. Ele diz que o conhecimento de Jesus é que vai gerar a maturidade. O conhecimento da pessoa de Jesus é que vai gerar essas mudanças em nossas vidas. E nós podemos então fazer mais uma reflexão aqui a respeito da nossa caminhada cristã, de quando nós começamos com Cristo. Quantas coisas mudou na sua vida quando você conheceu a Jesus? Quantas coisas não tiveram ali, foram mudanças de fato da água para o vinho? Quando nós aceitamos a Jesus, algo mudou em nós, nós conhecemos a pessoa de Jesus e muitas coisas aconteceram. E a questão é, meus irmãos, fica algo para nós pensarmos, tudo aquilo que ocorreu, tudo aquilo que mudou na minha e na sua vida, por que parou essas mudanças? Acaso estaria a mão do Senhor encolhida, que não quisesse nos abençoar, que não quisesse te mudar, que não quisesse trazer mais algo dele para a sua vida? Acaso estaria os ouvidos do Senhor fechados para não ouvir as nossas orações? E nós somos muito saudosistas neste tempo que nós passamos, né? Infelizmente, nós passamos e isso foi pregado muito, isso foi falado muito, e eu não encontro passagem bíblica para poder basear isso. Se alguém encontrar, por favor, me chama depois no culto para poder falar, mas nós falamos muito a respeito do primeiro amor, daquele tempo onde houve transformações grandiosas na nossa vida, e hoje nós simplesmente debruçamos sobre os nossos braços e dizemos, que bom, foi bom ter vivido aquele tempo, nossa, que tempo bom. E o problema maior é que quando nós vemos pessoas quicando de energia, de poder do Espírito Santo, de ânimo, de vontade de conhecer mais o Senhor, fazendo e acontecendo, nós como espectadores, olhamos e dizemos, vai passar, misericórdia em nossas vidas, meus irmãos. Quantos nós temos freado na busca ao Senhor, olhando para eles de uma forma acusadora e tentando limitá-los, dizendo para eles como que se aquilo fosse passar. E há algo interessante no texto de Oséias. Oséias foi um profeta que foi levantado num tempo em que a nação de Israel estava se deixando levar por outros deuses, e o Senhor então compara aquela atitude dos israelitas como uma atitude de prostituição, e em comparação àquilo que o Senhor faz com as nossas vidas, em comparação com aquilo que o Deus faz com as nossas vidas, com a humanidade, ele então pede ao profeta, dá ordens ao profeta Oséias, que vai e toma uma mulher da casa de prostituição e traga ela para ser a sua mulher. Diz a história de Oséias que então ele vai, obedece ao Senhor, tem 2, 3 filhos com essa mulher, e logo depois ela então vai de novo à casa de prostituição, e então o Senhor compara o nosso relacionamento com ele dessa forma. É algo doído, é algo sofrível de ver, mas é a versão que o Senhor tem a trazer para nós, o nosso relacionamento com ele. E também isso já mostra algo que o Senhor quer de nós. Ele quer um relacionamento bem íntimo, o mais íntimo possível, como um relacionamento de homem e mulher, como um relacionamento de marido e mulher. Nós podemos também ver um desejo no Senhor nesta comparação. E é interessante perceber, lá em Oséias, eu quero também te pedir para que você caminhe para lá. Oséias está ali logo depois de Daniel. Oséias no capítulo 6. Nós podemos ver então ali, Oséias 6, no capítulo 6, verso 4 diz: e o Senhor então responde: que vos farei, ó Efraim, que vos farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como neblina da manhã, como orvalho que rapidamente se evapora. O próprio nome diz, o orvalho da manhã. Vai saindo o dia, ele vai o quê? Acabando.
Então essa é uma palavra que impacta as nossas vidas, que nós podemos perceber que às vezes não é o agir de Deus que para em nossas vidas, não é o agir transformador de Jesus que para em nossas vidas, mas é a nossa busca ao Senhor. E ele compara o nosso amor como algo que passa rápido. E Oséias, no versículo 3, ele então incentiva, ele tendo essa visão completa daquilo que Deus quer para as nossas vidas, daquilo que Deus tem para nós e de qual era a atitude dos israelitas, e nós podemos então trazer também essa palavra para as nossas vidas. E Oséias diz então: conheçamos e prossigamos firmemente, adorando e conhecendo ao Senhor. Uma palavra que nos traz ânimo. Esse deve ser então, meus irmãos, a nossa atitude, a busca constante. Prossigamos o que? De uma maneira firme, de uma maneira consistente. Firmemente, prossigamos firmemente em conhecer e adorar ao Senhor. Em relação ao conhecimento de Deus, nós podemos ver no primeiro texto que nós lemos, em Coríntios, no capítulo 16, onde fala sobre dois tipos de conhecimento. Dois tipos de conhecimento ele fala. Vamos voltar até lá. Diz assim, 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 16, ele então vem falando de duas maneiras de conhecermos ao Senhor. Duas maneiras de, assim que de agora em diante, diz então, 2 Coríntios 15, 16, ninguém mais consideremos do ponto de vista meramente humano, ainda que outrora tivéssemos considerado a Cristo assim, agora, contudo, já não o conhecemos mais deste modo. Então essa parte fala sobre o conhecimento segundo a carne e de um conhecimento do outro modo. Um conhecimento segundo a carne e um conhecimento de outro modo, ou desta maneira. O primeiro conhecimento, meus irmãos, é às vezes aquele conhecimento que nós, às vezes, nos embrenhamos a conhecer a Jesus, mas é um conhecimento que ele não libera o poder transformador de Jesus. Ele fala de um conhecimento segundo a carne, segundo o intelecto, um conhecimento que não gera transformação, um conhecimento de um Jesus histórico, um conhecimento de meras informações. Então, esse conhecimento é de que conhecimento onde Jesus nasceu, como Jesus cresceu, o que ele fez, o que ele deixou de fazer. Nós passamos a ter meras informações de Jesus. Quando nós lemos então a Bíblia, aí nós estamos aí focados nesse circuito 4x4, vários versículos, 4 capítulos por dia. Então nós precisamos entender que existem duas maneiras de conhecermos ao Senhor. Existe a busca de um conhecimento carnal, que vai te levar a meras informações, e você lê, mas aquilo não traz transformação na sua vida, apenas meras transformações, apenas meras informações. Mas o que de fato nós queremos é transformações em nossas vidas. Assim como muitas pessoas experimentaram do poder transformador de Jesus, nós hoje também podemos experimentar dessa transformação que o Senhor pode trazer. E esse poder transformador, ele é vindo através de conhecer a Jesus desse outro modo que Paulo está falando. No verso 15 ele mostra esse outro modo. Ele diz: e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas por aquele que por ele morreu e o Jesus ressurreto é a qual nós devemos buscar o conhecimento. Esse Jesus que está vivo, que venceu a morte e vivo está, esse é o Jesus que traz transformação para as nossas vidas. Esse é o Jesus que está vivo, que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Esse Jesus sim traz transformações em nossas vidas. É uma revelação espiritual, porque Jesus ele está vivo agora. Agora a carne já não mais limita Jesus.
Agora então nós vemos um Jesus que venceu a cruz do Calvário e que pode estar presente em todos os lugares, que pode estar ouvindo a sua oração, que pode estar ouvindo a sua queixa, que pode estar compartilhando da vida dele com você. Um Jesus que venceu a morte e está de fato ressurreto, que ressuscitou para que pudesse estar comigo e com você em todo o tempo. Esse é o Jesus que transforma, meus irmãos. É esse conhecimento que Paulo então está nos incentivando a buscar, o conhecimento de Jesus, o Jesus que ressuscitou. E muitas mudanças, nós podemos observar que muitas mudanças ocorreram na vida dos discípulos também, quando eles começaram a seguir a Jesus. O seu dia a dia, nós podemos dar um exemplo, o dia a dia dos discípulos. As pessoas com quem eles se relacionavam já não eram mais as mesmas, uns abandonaram os seus trabalhos, fecharam suas empresas, como Pedro fez. Eles se relacionaram agora com outras pessoas, porque nós vemos os discípulos que eram pessoas bem diferentes, apesar de termos ali irmãos caminhando juntos, mas na maior parte dos 12 ali eram discípulos diferentes, pessoas diferentes, e também vários outros que seguiam a Jesus, eram todas pessoas de diversas partes. Então muita coisa mudou na vida deles, muita coisa mudou. Os lugares aonde eles iam já não eram mais os mesmos. E isso traz também algo que pode também ter acontecido conosco, com as nossas vidas hoje. Quando nós conhecemos a Jesus, muita coisa mudou, o nosso estilo de vida mudou, nossas roupas mudaram, nossas práticas mudaram, nossos lugares de frequentar mudou, nossos programas. Muita coisa muda quando nós aceitamos a Jesus. Muita coisa muda quando nós começamos então a caminhar nos trilhos, a caminhar junto nas pegadas de Jesus. Muita coisa muda. Mas a questão é, meus irmãos, que as maiores mudanças que nós vemos na vida dos apóstolos, na vida dos discípulos, ocorreram quando eles tiveram um encontro com Jesus Cristo, o Jesus ressurreto. As maiores mudanças destes homens que se tornaram um exemplo para nós hoje, exemplos de fé, exemplos de seguir ao Senhor, essas mudanças na vida deles ocorreram quando eles tiveram um encontro com Jesus, o Jesus ressurreto, o Jesus que já tinha vencido a morte, um Jesus que pode trazer transformações naquela hora e também pode trazer transformações hoje. As maiores mudanças ocorridas nas nossas vidas, sempre nós podemos perceber que as mudanças de fora, elas sempre estão relacionadas com as maiores mudanças que estão dentro. E essas foram as mudanças que ocorreram na vida daqueles homens. Nós temos o exemplo de Pedro, quando Jesus então está desaparecido, por assim dizer, quando já tinha ressuscitado, mas ainda não tinha aparecido então a Pedro. O que Pedro faz? Ele volta para a sua vida antiga, ele volta a pescar, e é dessa forma que nós lemos em João, nos finais dos capítulos, que Jesus encontra ele pescando, e Jesus lá na areia chama-os e prepara algo para que eles possam comer. É maravilhoso poder perceber que Jesus mostra várias coisas ali para Pedro, que ele não precisava mais voltar para a vida que ele tinha, para ir atrás de peixes, porque o próprio Jesus já tinha peixe para ele. E mudanças aconteceram naquela hora. A própria vida de Paulo, o exemplo de Paulo também, nós vemos Paulo entrando na história, quando ele era um perseguidor da igreja. Mas de fato, Paulo era um fariseu. Paulo não estava alienado com as coisas que estavam acontecendo naqueles últimos dias em Jerusalém. Paulo sabia quem era Jesus. Paulo estava de olho também em Jesus. A Bíblia começa a contar sobre Paulo quando ele começa a perseguir a igreja, achando que estava fazendo algo correto para o Senhor. E quando então ele cai do cavalo, a história é bem conhecida, então tem um conhecimento, tem uma revelação de Jesus Cristo, o ressurreto na vida dele, ele tem um encontro com Jesus, e a sua vida e seu ministério é totalmente mudado. E nós temos também o exemplo de 2 discípulos de Emaús, que seguiam a Jesus, mas como conta em Lucas, no capítulo 24,
Lucas, no capítulo 24, a partir do verso 13, conta que eles estavam... Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13, diz assim: e naquele mesmo dia, dois deles estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, e que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. Verso 14: e iam dialogando sobre todos os fatos recentemente ocorridos. Enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então, eles lhe questionou: o que vos preocupa e sobre o que ides discutindo durante vossa jornada? E eles pararam entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou-lhe: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras os acontecimentos desses últimos dias? E ao que eles lhe indagou: quais? E eles começaram a lhe explanar. Ora, o que ocorreu a Jesus o Nazareno, que era varão profeta e poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os chefes dos sacerdotes e as nossas aldeias e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado de pena de morte e o crucificaram. E nós acreditávamos que fosse ele quem havia de trazer total redenção a Israel, mas hoje já é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Irmãos, tem algo aqui que nós precisamos trazer à luz. Nesse momento, Israel estava sendo subjugada por Roma. Roma estava escravizando Israel, mas agora era um tipo de escravidão moderna. Era um tipo de escravidão moderna. Eles já não pegavam e açoitavam aquele povo, não. Principalmente os judeus, eles deixaram que eles continuassem com o culto a Deus, com suas vidas normais, mas os soldados romanos impuseram o quê? Impostos. E tem muitas relações no Novo Testamento, muitos dizeres, muitas aparições de autoridades romanas aqui na Bíblia. E nesse momento, então, um desses discípulos, ele fala qual era a visão que ele estava tendo, o que ele esperava de Jesus, como ele estava vendo Jesus. Ele estava vendo Jesus como um simples libertador de Israel, como aquele que juntaria o exército e tomaria o poder novamente e devolveria então a Israel. Não estivessem mais subjugados a Roma. Eles não estavam entendendo que Jesus veio fazer uma obra maior, que não veio salvar Israel, não somente dos romanos, mas também do pecado, e não somente Israel, mas toda a humanidade pudesse então ser liberta do pecado e pudéssemos então sermos transformados pela obra de Jesus até encontrarmos com o Senhor. Eles não estavam vendo, eles não percebiam dessa forma. E é interessante perceber como eles demonstram ali uma indignação com aquilo tudo e uma descrença também. Eles estavam super decepcionados, voltando para sua aldeia, e eu imagino que eles estavam até chutando pedrinhas, como se tivessem o tempo todo que eles tivessem seguido Jesus, estivesse sido em vão. Eles estavam voltando para suas casas, estavam voltando para suas vidas, estavam largando tudo, porque a esperança deles tinha terminado ali. Aquilo que eles esperavam em Jesus, esse discípulo diz, eu imagino que de uma forma bem entristecida, com a cara bem amarrada, ele diz: mas isso já faz 3 dias que aconteceu, acabou. Meus irmãos, e muitas das vezes isso tem acontecido conosco. Às vezes nós temos achado que acabou, que aquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas não pode mais, acabou, é assim, vou continuar dessa forma, é desse jeito mesmo que dá para levar, vou fazendo o melhor que eu posso, e é desse jeito, acabou, aquele fogo, aquela transformação já não pode mais. Eu quero te animar, meus irmãos, você a pensar que Jesus, ele
O Cristo revelado está aqui, Ele quer fazer algo, Ele não desistiu de você. Ele não desistiu do seu ministério, Ele não desistiu daquilo que Ele sonhou com você. Ele não desistiu de quando Ele te chamou, aonde quer que você estava. Os planos que Ele te deu ainda são vigentes. Porque a Bíblia diz que aquele que vem até o Senhor de maneira nenhuma será lançado fora. E é interessante perceber como que o próprio Jesus vai atrás deles. E foi essa transformação, essa revelação, algo aconteceu ali, que fez com que aqueles discípulos, chegando na cidade deles, chegando na terra deles, voltassem para o centro da vontade de Deus. Algo aconteceu. Algo aconteceu com que eles mudaram de atitude. Da mesma forma que, estando ali 3 dias em Jerusalém, e não viram Jesus, não encontraram com Jesus, o Jesus ressurreto, fez com que eles issem caminhando entristecido, desiludido, para a cidade deles. Algo vai acontecer. Eu quero que você caminhe comigo nos próximos versículos. E eles contam no verso 22, é verdade também que algumas mulheres seguidoras conosco, isso mostra que eles seguiam Jesus. Ele diz, algumas mulheres seguidoras conosco nos assustaram, porquanto foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo voltaram e nos relatam que tiveram uma visão de anjo, que lhes asseguraram que ele vive. O máximo que ele conseguiu ter foi espanto. O máximo que aqueles discípulos conseguiram ter foi espanto. E às vezes espanta-nos. Espanta, a gente fica espantado com aquilo que Deus está fazendo, com aquilo que a gente ouve que Deus está fazendo, mas não está fazendo mais nas nossas vidas. Nos espanta saber que Deus curou, que Deus manifestou, que Deus salvou, que Deus está fazendo algo ainda. E no verso 30, diz assim: e aconteceu que quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele, Jesus, o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Neste momento, neste mesmo instante, se lhe abriram os olhos e reconheceram, e o reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante de seus olhos. Naquele exato momento, eles perceberam que Jesus estava vivo. Eles tiveram um encontro com o Jesus ressurreto, com aquele que traz transformação, com aquele que de fato pode mudar as nossas vidas. Eles imediatamente, conta o texto no verso 33, e na mesma hora, não foi depois, não foi na noite seguinte, já era noite, conta o texto, foi na mesma hora, levantaram-se e foram então aos discípulos e voltaram para Jerusalém. Algo pode acontecer na sua vida que pode te mudar radicalmente, que pode tirar radicalmente você do lugar onde você está. O conhecimento desse Jesus revelado, o conhecimento desse Jesus espiritual, o conhecimento desse Jesus que agora venceu a morte, pode te transformar, pode causar mais mudanças em você. E nós precisamos disso, meus irmãos, do conhecimento de Jesus, esse Jesus agora, esse Jesus de hoje. Tudo aquilo que nós vermos na palavra do Senhor, nós devemos ir para a leitura bíblica, para a oração, mas com o coração crendo que Ele é vivo, que Ele está ali presente, que Ele está aqui conosco e que Ele pode se revelar mais. Em Mateus, no capítulo 9, onde nós começamos então a montar aquela cena, dando continuidade no verso 13, Jesus ainda direcionando as suas palavras então ali aos fariseus, ele orienta ali os fariseus no verso 13: portanto ide e aprendei o que significa, misericórdia quero e não sacrifício, pois não vim resgatar justos, senão a pecadores. Jesus está orientando, meus irmãos, aqueles fariseus
a irem para o texto de Oséias. Jesus está referindo ao texto de Oséias. Ide e aprendei. Vão buscar saber o que é isso. Eu quero te convidar também a seguir essa ordem de Jesus e aprender o que é misericórdia quero e não sacrifício. No verso 4, no capítulo 6 de Oséias, é interessante ver, é impactante ver. Oséias, no capítulo 6, no verso 6, eu peço que você vá até lá. Aleluia. Oséias 6, diz assim: afinal, o que desejo, aqui o próprio Deus falando, meus irmãos, o próprio Deus falando, afinal, o que desejo é o vosso amor, e não sacrifício, entendimento quanto à pessoa de Deus, mais do que ofertas e holocaustos. Mais uma vez nós estamos vendo aqui o Senhor mesmo, o próprio Deus, derramando o seu coração, abrindo ali o seu coração e dizendo, numa tentativa, numa busca de dizer para nós o que Ele espera de nós. O que eu desejo de vós é o que? É o vosso amor, mais do que sacrifícios, é o vosso amor. Ide então, aprendei de mim, aprendei mais o que? Da pessoa, e nós precisamos voltar a buscar o conhecimento dessa pessoa de Jesus, essa pessoa que está viva. Ao olharmos os textos bíblicos, nós temos que ir e nos relacionarmos com Jesus que agora está vivo, conhecer essa pessoa maravilhosa de Jesus. Em Colossenses, no capítulo 2, verso 9, diz que em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tudo que nós precisamos conhecer sobre Deus está em Jesus Cristo. E a pessoa de Jesus Cristo venceu a morte, ela está conosco, ela pode estar onde quer que você clamar. E podemos perceber que o próprio Deus quer que nós conheçamos a pessoa dele. Oséias 6,6 diz que vocês conheçam a minha pessoa. E o próprio Deus então manda Jesus Cristo para conviver conosco, para estar conosco, para que nós pudéssemos ver e nos relacionar com esse Jesus. E como aqueles pecadores e publicanos, assentar na mesa com Jesus. Temos um relacionamento. Oséias é chamado a trazer algo que o Senhor espera de nós, o relacionamento mais íntimo possível, como de um homem com uma mulher. E Jesus então vem, e João Batista diz, toda a graça estava sobre ele. O Filho unigênito estava ali. Nós nunca vimos Deus, mas Ele nos mostrou como é ser Deus. O desejo do próprio Deus é que nós conheçamos a Ele, e então o próprio Deus vem e se revela a nós. Filipe diz, mostra-nos o Pai, nós vamos ficar tranquilos. E Jesus fala para Filipe, Filipe, eu já estou há tanto tempo com você. Eu já estou há tanto tempo com você. Meus irmãos, o Senhor já tem andado há tanto tempo conosco, tanto tempo que nós temos andado com o Senhor. E por que então as mudanças pararam? Por que então as transformações pararam? Queridos, não quero nessa noite trazer algo julgador aqui, mas essa mensagem vem de alguém de um coração que também deseja mudança. Eu quero te incentivar, se você também deseja mudança, quero te incentivar neste momento a ficar de pé, e nos minutos que me restam, eu quero dedicar ele a que nós busquemos ao Senhor juntos por transformações, a conhecer mais esse Jesus, que não aparece
paredes que o possa limitar, porque quando os discípulos estavam todos chorando, a ausência de Jesus, relata o texto que as portas estavam fechadas, e ele entrou. Agora, a única porta que pode estar fechada e pode impedir Jesus de fazer transformações, talvez seja a porta da sua vida, a porta do seu coração.